Ele sempre esteve suficiente em si mesmo, satisfeito em tudo que fez e fará. Ele não falha, ele não muda. A ele seja o primeiro lugar. Amém. Paz, meus irmãos, vamos continuar nossa escola bíblica. Nós estamos na segunda aula e eu estou falando sobre princípios bíblicos, né? E eu quero explicar novamente que um princípio bíblico, ele é uma lei espiritual estabelecida por Deus que governa a vida, o caráter e o relacionamento do ser humano com ele e com o seu próximo. Então, é uma lei espiritual e, sendo uma lei espiritual, é imutável, não tem como mudar, né? E Deus, ele zela em cumprir a sua palavra. Aí nós vemos num dicionário comum que a palavra obedecer significa submeter-se à vontade, ordem, regra ou autoridade de alguém. Cumprir aquilo que foi mandado ou estabelecido. Isso é o significado da palavra obedecer. Mas nós vemos também que a palavra obedecer no hebraico, ela carrega uma outra ideia. Ela carrega a ideia de ouvir com intenção de cumprir, ou ouvir com intenção de responder, escutar para agir. Então, a palavra obedecer no hebraico, ela traz a ideia de ouvir com intenção de responder e escutar para agir. Então, a gente vê que esse princípio de obediência é um princípio que não é novo, assim, que não foi criado no Novo Testamento. A gente já vê o princípio da obediência em Gênesis. Quando Deus cria o homem e a mulher, eles estão ali no jardim, e Deus dá uma ordem específica a Adão. Fala, olha, de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta você não pode comer. Então, isso seria o quê? Um princípio de obediência. Obedeça. Se você desobedecer, o que vai acontecer? A Bíblia fala, olha, Deus, ele explicou muito certinho para Adão, né? Você não pode comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer dela, certamente morrerás. É uma obediência com explicação prática, né? Então, a gente vê o princípio da obediência em Gênesis. E o que acontece? Houve a desobediência, houve a quebra de um princípio. E quando um princípio que foi estabelecido por Deus é quebrado, tem a consequência. E a consequência foi a morte. A morte que nós vemos ali, uma morte espiritual, a separação do homem e de Deus, né? De Deus para com o homem. Apesar que Deus sempre cuidou do ser humano, né? Continuou ali falando, protegendo, mas este homem, ele não tinha mais acesso à possibilidade de morar com Deus, de ser salvo, né? Então, ali foi quebrado o primeiro princípio, o da obediência. Aí depois a gente vê, a gente vê muitas outras pessoas, mas eu vou citar alguns exemplos. A gente vê Abraão, um homem que Deus viu um homem extremamente obediente. E é lindo porque Deus encontra Abraão e fala, Abraão, sai da sua parentela, sai da sua família, da sua casa, pega a sua esposa e sai. Abraão, ele sai com Sara. Claro que a gente vê ele levando Ló, mas se a gente entender todo o contexto, Ló morava com Abraão, porque ele era sobrinho dele, o pai de Ló havia falecido. Então, Abraão, ele tem a incumbência de cuidar do sobrinho. Então, quando Abraão sai, ele obedece, sai da sua parentela. E aí, conforme ele anda e prospera,
existiu uma outra situação. Se separe do seu sobrinho. E Ló percebeu que estava causando problema, que os pastores estavam brigando entre si por causa do gado, porque os dois prosperaram, e ele simplesmente se separa do seu sobrinho. Ali não foi uma ordenança direta de Deus, mas ele entende naquele momento que a família dele era ele e Sara, né? E ele separa. Depois a gente vê que que Abraão acredita numa nova promessa. Com 75 anos você recebe uma promessa que vai ser pai, Sara com 65, meu Deus. E ele acredita nessa promessa. E foi dado para ele o título de pai da fé, porque toda promessa, toda obediência, né? Ela tem uma promessa também. E ali Abraão, ele junto com a fé, é claro, ele obedece, ele acredita nesta promessa. E quando ele recebe a promessa, Isaac, né? Novamente Deus fala com ele. Novamente Deus usa o princípio da obediência para ver se Abraão de fato era obediente. E Deus fala: Abraão, sacrifica o seu filho, o filho da promessa. E sempre que eu leio essa história, ela é perturbadora, porque a Bíblia não diz que Abraão hesitou. Ele pode ter ficado triste, a Bíblia não relata também, mas a Bíblia relata que ele pegou Isaac, a lenha, a faca, o fogo, e foi para sacrificar o menino de fato. E o adolescente, então, né, fala: pai, cadê o cordeiro, cadê aquilo que vai ser sacrificado? E Abraão, ele fala: Deus proverá, né? Ele fala: Deus tem um plano para tudo, eu vou só obedecer. E Abraão obedece. Quando ele vai para sacrificar, o anjo teve que gritar: não sacrifique, porque ele iria fazer. Então a gente vê em Abraão que Deus encontrou um homem verdadeiramente obediente. E tanto que ele faz uma aliança com Abraão, e a partir deste homem ele faz um povo, né? Que se torna o povo de Israel. Então a gente vê que a obediência, ela não tem só, ela tem consequências boas, consequências para a posteridade também, mas também, se for desobediente, também tem consequências. Aí a gente vê também que quando Deus ali fala com o povo através de Moisés, e eu quero pedir para você pegar a sua Bíblia, abre lá em Deuteronômio 28, é um capítulo grande, assim, inteiro, né? Você vai ler ele todo, mas leia este capítulo que você vai entender o que é obedecer, o que é desobedecer, as consequências e também as consequências da desobediência. Quando Deus fala ali em Deuteronômio com o povo, ele estabelece mais uma vez a lei da obediência. E ele explica bem explicado para aquele povo que se eles obedecessem, teriam bênçãos, e que se eles não obedecessem, teriam consequências ruins, maldições, que a gente pode dizer assim. Então, a gente vê que o princípio da obediência não é brincadeira. Obedece a Deus, obedeça a sua palavra, e você vai prosperar, você será abençoado. Se você decidir não obedecer, terá consequências também, porque Deus, ele é justo, ele é fiel, então ele cumpre a sua palavra. Antes de continuar, eu quero já fazer a pergunta de hoje no meio do caminho, né? Porque às vezes a pessoa fala: eu vou ver só o final. Não, vai ver o meio também. A pergunta de hoje, desta aula, é: leia o que está escrito, escreve lá, o que está escrito na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. O que está escrito lá? Essa é a pergunta de hoje, porque aí eu vou
de certa forma, te forçar a pegar a Bíblia e ler, né? E entender. Nós vemos também, continuando a questão dos exemplos, nós vemos o nosso grande exemplo, né? O nosso Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Nós vemos, se você ler, hoje eu não estou lendo, mas você pode ler, né? Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o 11. Aí você vai ver que ali está dizendo que Jesus ele foi obediente. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por que enfatizar a morte de cruz? Não era uma morte bonita. Não era aquela morte que eu falo que é puff, né? Você sentou ou tá em pé, cai e morre. Não. Era uma morte sofrida, dolorosa, desgastante, uma morte longa, né? Um sofrimento longo. E a Bíblia diz que Jesus ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por causa da obediência dele, o nome dele ficou exaltado acima de todo e qualquer nome que se nomeie. Então a gente vê que Jesus ele foi o filho obediente. E você lendo ali Mateus, Marcos, Lucas ou João, você vê que Jesus ele falava assim que ele veio para fazer a vontade do Pai, que ele não estava ali para fazer a vontade dele, que ele fazia o que ele via o Pai dele fazer, que ele falava o que ele ouvia o Pai dele falar. E nós vemos num momento difícil da vida de Jesus, ali no Getsemane, que ele ora. E na oração dele, ele estava tão angustiado que nenhum dos evangelhos relata que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Ele estava tão angustiado que ele fala com Deus, ele fala com o Pai, ele fala: Pai, se possível, se houver uma possibilidade, passa de mim este cálice. Se houver uma outra forma, não deixe eu morrer assim. Então Jesus, ele conversa com Deus e ali a gente vê um silêncio, não foi ali escrito a resposta, mas a resposta a gente viu quando Jesus fala assim: mas contudo, seja feita a tua vontade. Então naquele momento ali que Jesus, que antecede a morte de Jesus, todo o sofrimento antes da crucificação, durante a crucificação, Jesus, ele sabendo de tudo que ele iria passar e que não seria fácil e que além de tudo ele carregaria todo o pecado da humanidade, desde Adão até o último ser humano. Então ele, sabendo de tudo isso, foi pesado. Mas ele, apesar de ter uma vontade, porque ali naquele momento Jesus ele expressa a sua vontade, a vontade de Jesus era não tomar aquele cálice, não passar pela cruz, pela dor, pelo sofrimento. Ele ainda cogita se houvesse uma outra forma, né? Se for possível. Então, naquele momento, Jesus se revela como alguém que tem vontade, mas que submete a vontade dele à obediência do plano do Pai para a vida dele. E ali Jesus, ele encerra a sua oração, o seu momento de oração, e começa todo o processo de antes da crucificação até a crucificação. O que nós podemos ver é que o nosso livre-arbítrio, ele existe, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, que você diz que é filho de Deus, que você professa, né, que o seu nome está escrito no livro da vida, você tem que ser obediente ao Senhor. E a obediência é algo que ele pede. Claro que hoje eu não vou falar das questões assim da vida do cotidiano, porque a gente vê que a obediência, como foi falado há algum tempo atrás, a gente falava muito isso na igreja, que a obediência gera bênção. E realmente, quando a gente obedece, tem a bênção, né? Gera bênção.
E o que nós podemos ver é que esse princípio ele faz parte da nossa vida pessoal. Se você trabalha e existe lei no seu trabalho e você obedece, você tem consequências boas. Da mesma forma, se você desobedece, tem as consequências ruins. Então, nós somos cercados pelo princípio da obediência. Até mesmo na nossa casa, quando a gente nasce, né, os nossos pais, a gente obedece. Se não obedece, tem consequências. A Bíblia fala da questão das autoridades que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Então, realmente, nós temos uma vida onde o princípio da obediência rege e que nós possamos aprender mais e mais deste princípio, né? E para aprender este princípio, nós temos que ter um caminho de intimidade com Deus. E a intimidade, ela não é só ir para o culto, ser obrigada a assistir uma escola bíblica, que é feio, né? Que isso podia partir do nosso coração, ou ler a Bíblia, mas a gente tem que ter intimidade, relacionamento. Todo relacionamento precisa de diálogo, de conversa, de saber o que o outro gosta, de ler, né? No nosso caso, ler a Bíblia, que é o manual do cristão, é ali que Deus revela o plano e o propósito que Ele tem para nós. Então, a gente tem que ter intimidade com Deus, para a gente saber o que Deus quer de nós. Para nós obedecermos, nós temos que ter intimidade com Deus. E a partir do momento que nós temos intimidade com Deus, nós teremos maturidade cristã. Nós não seremos mais crianças, a gente cresce em Deus e vê que tudo que Deus faz é bom e que tudo que Ele quer para nós é bom também. Então, nós também, nesse caminho de intimidade com Deus, a gente tem maturidade e a gente acaba cumprindo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque através da obediência, nós entendemos o porquê que nós nascemos, o para que nós estamos aqui, e nós cumprimos o objetivo, o propósito, a missão que Deus tem para nós. Então, o princípio da obediência gera isso também em nós, gera intimidade, gera maturidade e gera conhecimento, porque a gente começa a conhecer o que Deus quer para nós. Então, obedeça ao Senhor. Você lê a palavra, você sabe o que é certo, o que é errado, obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar, é o que está escrito na palavra, porque no Velho Testamento eles achavam que levando um carneirinho, um cordeirinho, Deus já ficava satisfeito, mas Deus queria relacionamento, queria entendimento e queria obediência, né? Que é o que Ele quer. Então, em resumo da aula de hoje, né? A obediência, ela não é apenas ouvir. A obediência não é apenas concordar, porque tem gente que concorda com tudo, mas que não obedece de jeito nenhum, né? Então, a obediência não é apenas ouvir, obediência não é apenas concordar, a obediência ela é ouvir, crer e praticar. Nós temos lá a pergunta que eu fiz, né, que vocês vão ler e vão entender esse finalzinho que eu estou falando. O que é obedecer? Ah, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Existe uma vontade já escrita na palavra de Deus, que você tem que ler. Lá está falando assim, olha, não minta, porque quem mente é filho do diabo. Pronto, olha, obedece isso, já vai ter bênçãos na sua vida. Olha, até a palavra de Deus fala que a gente não deve deixar a nossa congregação, não devemos deixar de cultuar. É bíblico. Então, obedece. E na obediência, Deus vai gerar bênçãos para a sua vida. Através da obediência, vai ser gerado bênçãos na sua vida. Então, o jargão, que é aquilo que a gente repete, né, várias vezes, mas realmente
A obediência gera bênção. Então, que esse princípio seja fortalecido na sua vida todos os dias, tá bom? Vamos orar. Eu sei que tem também a vida cotidiana, igual eu falei, obedeça também às suas autoridades, às autoridades constituídas, desde que essa autoridade não venha ferir nenhum princípio de Deus, você obedece, tá bom? Deixa eu até falar um pouquinho sobre isso. Tem lá assim, que a gente tem que obedecer sim, mas a gente tem que obedecer desde que não vá contra a palavra de Deus, não vá contra os princípios do Senhor, tá bom? Vamos orar. Que Deus te abençoe grandemente. Nós estamos crescendo, irmãos, crescendo através do estudo da palavra. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, que se dispôs a ouvir este vídeo, a assistir esta aula, que essa pessoa tenha o capricho de pegar a Bíblia, ler os versículos que foram citados e que possa entender de Ti. Pai, através do Teu Espírito Santo, venha aprimorar esta aula e venha conduzir-nos a cada dia. Abençoe a vida, o lar, a família deste meu irmão, desta minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que